Descobri uma hérnia de disco e agora? Meu nome é Juliane Chianesi, sou fisioterapeuta e nesse vídeo conversaremos sobre a hérnia de disco e te darei várias informações para que você não se apegue tanto assim a esse diagnóstico e principalmente deixe de ter medo da hérnia de disco. Normalmente, o diagnóstico de uma alteração nos discos da coluna acontece em uma crise de dor. Você sente dor, busca a ajuda de um médico que solicita o exame de imagem e diversas alterações são encontradas. Por muito tempo acreditamos que essas alterações justificavam a dor do paciente, elas eram a causa propriamente dita. Isso porque tínhamos uma ideia muito estruturalista da dor. Acreditávamos que a dor era proveniente simplesmente daquilo que acontece no tecido. E já tem bons anos que nós sabemos que não é assim que acontece. Você pode, inclusive, ter o diagnóstico de uma hérnia de disco, uma alteração nos discos da sua coluna e não apresentar nenhum sintoma. Esse é um tipo de dado que alguns estudos já nos mostraram. Eles pegaram diversas pessoas, fizeram um exame de imagem. A maior parte delas apresentava uma alteração no disco da coluna, alguma alteração na coluna, porém, a maior parte dessas pessoas não tinham nenhum sintoma. E conforme a idade, com o avançar dos anos, há uma maior tendência dessas alterações serem encontradas. Para você ter uma ideia, se nesse momento, você mesmo sem estar com dor, fizer uma ressonância magnética e você tiver por volta de 30 anos de idade, você tem pelo menos 37% de chance de ter uma degeneração dos discos da coluna. Se ao invés de 30 você tem 80 anos, essa chance salta de 37% e vai para 96%. Ou seja, mais uma vez, é algo que começa a acontecer com maior frequência de acordo com o nosso envelhecimento. Porém, não é porque você tem uma alteração na sua estrutura que você terá sintomas. Então uma hérnia de disco, uma alteração nunca gera sintomas? Gera sim. Porém, são alguns sintomas muito específicos, algumas queixas, há alguns fatores que precisam ser avaliados e não apenas o seu exame de imagem. A hérnia de disco é classificada de acordo com a sua extensão, onde o abaulamento discal é o menor nível de alteração do disco da coluna e a hérnia de disco extrusa é o maior nível. Talvez você esteja pensando, e agora? Qual é o tamanho da minha hérnia de disco? Se você tem um nível mais avançado de hérnia de disco, talvez você tenha bons motivos para comemorar. O tamanho da hérnia de disco não tem relação com você ter uma maior chance de necessitar de uma intervenção cirúrgica e nem ter mais sintomas. Porém, quanto maior a hérnia de disco, maior é a chance de acontecer uma reabsorção natural. Vou dar uma coladinha aqui no meu computador e vou te falar os dados. Se você tem um abaulamento discal, que é o menor nível, você tem cerca de 13% de chance de acontecer uma reabsorção. Se ao invés do abaulamento você tem uma protusão discal, você vai para 41%. Se não é o abaulamento, é uma hérnia de disco extrusa, a sua chance de reabsorção é de 70%. E se você tem a hérnia de disco sequestrada, que é aquela de maior nível, a sua chance de reabsorção é de 96%. Acontecendo a reabsorção ou não, o seu tratamento deve ser voltado para os seus sintomas, para as suas queixas e não para o seu exame de imagem. Todo bom profissional de saúde, seja ele médico, seja fisioterapeuta, seja qual for a área de atuação, avalia você e não o seu exame de imagem. O exame de imagem é complementar ao tratamento, complementar à avaliação. E para você ter uma ideia, nós já sabemos que quanto antes você for submetido a um exame de imagem, você começou a ter dor, corre e já faz um exame de imagem. Maior é a sua chance de sofrer mais intervenções desnecessárias, de ter mais gastos com medicamentos e também profissionais de saúde. Ou seja, eles basicamente não ajudam em nada. Se você não apresenta nenhum sinal de gravidade, se não há risco de uma fratura, de uma lesão, de uma infecção,
Se você só sente a dor, mesmo que ela seja muito intensa, o profissional te avaliou muito bem, você pode ficar tranquilo, confie na avaliação, escolha um bom profissional, alguém que irá te ouvir, coletar a sua história, fazer exames físicos e te direcionar para o melhor tratamento. O seu tratamento deve acontecer por algumas semanas. A partir daí, se você não apresentar nenhuma melhora ou tiver pior, alguns sinais de alerta, deve-se pensar no exame de imagem. A vida do médico também não é fácil. Talvez você esteja pensando, então por que ele solicitou um exame se não é o mais indicado? A maior parte dos pacientes, mesmo que o prognóstico seja pior, eles se sentem mais seguros, mais satisfeitos quando o médico solicita o exame de imagem. Portanto, é um dado científico. Se você for bem avaliado, se não houver sinais de gravidade, risco de ter nada sério acontecendo, você deve ser submetida ao tratamento conservador, aquele realizado pelo fisioterapeuta, e, se necessário, o médico deverá prescrever medicamentos para auxiliar na redução da intensidade da sua dor e você melhorar esse quadro, sair dele logo. Se você recebeu o diagnóstico de hérnia de disco, ficou morrendo de medo, não tenha medo. Não é uma doença grave, não é um problema de saúde que te levará para maiores consequências. Na maior parte das vezes, o tratamento conservador é o que surte bons resultados e você não precisará de nenhuma intervenção. A menor parte da população necessita de intervenções cirúrgicas. É importante que você escolha bem os profissionais que cuidarão de você, que irão te avaliar. A avaliação clínica é tremendamente superior ao exame de imagem. Lembre-se que ele é complementar. Ter o diagnóstico de hérnia de disco não significa que a sua vida será limitada. Você pode retomar todas as suas atividades sem medo da sua coluna. Nós temos muitas estruturas que estabilizam a sua coluna. Ela é extremamente forte. Você pode abaixar, pular, correr, realizar todos os movimentos. Quem te reabilita, quem te ajuda nesse processo é o fisioterapeuta. Se você sofre com dores na coluna, tem muito medo da sua hérnia de disco, medo dela explodir, medo de acontecer alguma coisa, busque auxílio de um bom fisioterapeuta. Nós não tratamos apenas a parte relacionada à sua estrutura, tratamos também os seus medos, as suas crenças que colaboram para o seu quadro de dor. Se você gostou das informações, não deixe de curtir esse vídeo. Conhece alguém que precisa saber disso? Compartilhe. Eu te aguardo em um próximo vídeo. Até mais!